você é o próximo. Você está aí disponível para começar, Felipe? Opa, tô por aqui. Tá me ouvindo? Aqui, não gastei seu tempo. Eu aproveitei, tirei um minutinho da Carol que saiu e tenha seus 5 minutos à vontade, com tranquilidade. Tá, beleza. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está assistindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando meu trabalho. Fiquei super feliz de ter sido selecionado, bastante mesmo. Bom, faça o meu quadrinho. É uma HQ que surgiu a partir de um projeto transmídia, onde o primeiro projeto do estúdio era um estúdio, como eu falo, são eu e meu sócio, são duas pessoas. Mas é um jogo de celular em que o Ed, o personagem principal, ele tem uma navezinha e vai acertando umas letras, formando palavras. E cada fase do jogo é um planeta diferente. E a revista surgiu para contar as histórias que se passam nesses planetas. Então tem toda uma lógica de criação de mundos. O que acontece? Em cada planeta foi dado um nome de idioma. Então, o primeiro planeta é Eka, que é um em nepalês. O segundo planeta é Yerko, que é dois em armênio. E assim foi seguindo os 9 planetas que ele vai passar. E esse idioma ele vai reger todo o sistema daquele mundo. Então, através desse idioma, eu vou dar o nome aos personagens, aos lugares, aos objetos que tiverem lá, tudo que tiver um nome naquele planeta e naquela aventura vai ser através de uma tradução Google, né, daquela palavra. Então, a primeira história foi criada em 2019, foi lançada em 2019, como participa de eventos, e se passa nesse planeta Eka, que está mostrando para vocês aí algumas imagens. E, bom, é uma história infanto-juvenil, né, com foco em amizade. Todas as aventuras que o Ed, né, vai vivenciar, elas têm esse viés, né, de um pouquinho de humor, mas muita relação que ele vai estabelecendo com os personagens ao longo das histórias. Tem uma, como posso dizer, tem infanto juvenil, né? Me perdi aqui no que eu ia falar. Mas tem muita coisa visual, então ele é muito colorido. Então esse é um dos destaques que a gente fez, tentando colocar mais ação e menos texto, na verdade, por, né, tentar enfocar nesse público. E tem umas curiosidades, né? Assim, o nome da revista é As Histórias Não Contadas de Ed a Frase Secreta. Porque, exatamente, o que eu estou mostrando aí, Ed a Frase Secreta é o nome do jogo. Então eu vou falar sobre essa relação, né? Que esse é a base do nosso projeto transmídia. E as palavras que você joga no jogo, elas também estão na revista. Né? Então tem toda essa relação. Quando você joga, você acerta uma palavra, se você for na revistinha, essa palavra vai estar lá de alguma forma, escondida, talvez, traduzida, mas ela vai estar lá. Então a gente quis fazer esse bate-bola. E coisas legais que aconteceu que a partir dessa primeira história que a gente criou a revista, surgiu um novo jogo, que já é um desdobramento dela. Então, ela está servindo como uma base, tanto para. O primeiro jogo principal serviu para criar as histórias, e as histórias estão servindo para criar novos jogos. Agora, falar um pouco do personagem. Primeiro, do plot da revista. Né? Essas são histórias sobre um alienígena que não fala, mas precisa salvar a Terra. O Ed não fala. O Ed se comunica por sinais, gestos, e isso é uma característica que vai ser explicada depois, né, ao longo da história, mas ele tem que trabalhar essas relações com o carisma dele. Ele é muito carismático. E as pessoas, os personagens que ele encontra conseguem entender as intenções dele através dessa facilidade que tem de se expressar. Né? Ao longo das histórias, o Ed precisa encontrar letras esmeralda, que são aquelas letrinhas do jogo. A cada fase, cada planeta, ele encontra uma letra no final, né, quando ele ganha aquela fase. E é a mesma coisa que acontece nas histórias. Cada planeta deu origem a uma história que se divide em 3 revistas.
eu botei no vídeo, se não me engano, as 3 primeiras, eu estou mostrando aqui as 2 que foram impressas para vocês, que se passam no planeta Eka. E a ideia é que cada planeta tenha 3 revistas. As 2 primeiras se complementam, e a terceira é como se fosse um apêndice, uma coisa que vai contar um pouco mais da história por trás, mas que não faz parte da aventura principal. Eu pensei esse lançamento dessa forma, em princípio, porque tinha questão da produção, eu precisava participar dos eventos, então eu não conseguiria produzir uma história inteira de uma vez, então eu resolvi dividir em 2 revistas. A terceira revista foi uma necessidade que surgiu depois, de explicar um pouco mais, de contar mais algumas coisas, curiosidades, também muito do que eu tive de resposta nas redes sociais quando eu postei, das pessoas se simpatizando com os personagens, então eu acabei contando, querendo criar mais uma história. E isso acabou virando uma regra para mim. A partir daquele momento em que eu criei essa terceira revista, eu vou fazer isso sempre. Então seriam 9 planetas, 9 histórias. 3 revistas por cada planeta. As histórias são isoladas, né? O que o Ed vive num determinado lugar, ele não se continua na próxima revista. São histórias isoladas, justamente porque eu sabia que se eu fosse uma coisa contínua ia ser muito difícil para manter o público, né? Até porque depois de um tempo vai começar a ter bastante revista. Então eu preferi fazer dessa forma, as histórias realmente isoladas, mas é um grande arco, né? Que a primeira história ela se passa no primeiro planeta, mas existe uma história anterior e existe uma história posterior a esses 9 que eu estou contando. Então a ideia é ir montando esse universo e por ele nascer transmídia, isso se perpetuou depois. Então algumas curiosidades eu conto em postagens do Twitter, algumas curiosidades eu conto em post do Instagram, então são específicos. E depois eu trago isso para o meu site, eu compilo tudo isso lá, mas eu vou dando oportunidade a quem está em cada uma das redes conhecer um pouco desse universo e eu tentar levar o público para todas elas também. Né? Felipe, Oi? quer Acabou? dar uma última frase aí para passar para o pessoal? Obrigado. Desculpa, o tempo é corrido, Eu sei, infelizmente. cara. Eu gostaria de... Bruno, você quer começar? Algum comentário? Que eu achei interessante aqui do Ed é que, já tem algo que é minha crença aqui para todo e qualquer projeto, sabe? Que os projetos todos já nascem transmídia, não pelo fato de todo mundo querer fazer um game ou querer fazer um desenho animado, eventualmente, mas porque a principal plataforma de divulgação, que é em torno da persona digital, né, que é dentro de internet, são canais oficiais de entretenimento. Eles não são canais de divulgação, né? Então eu achei bem interessante, eu coloquei aqui uma estrelinha aqui, assim como eu tinha colocado no Vento Norte também, que o trabalho desse pensamento, não vou dizer 360, mas ali talvez uns 170 graus mais ou menos, sabe? Que olha um pouco em volta e vai expandindo o universo do personagem, ajuda muito a ir buscando a audiência mais longe, sabe? Eu acho que até é interessante, Cris, eu estou tirando aqui 20 segundos da resposta, é falar que o meu papel aqui, eu não trabalho com editora, eu nunca trabalhei diretamente com quadrinhos. Eu venho de animação, mas o meu lance é trabalhar com projetos de propriedade intelectual e planejamento estratégico no longo prazo, sabe? Eu achei interessante no pitching do Ed. Aqui ainda acho, Ed, que tem que dar uma organizada melhor antes de entrar no pitching para você fazer valer 5 minutos mais, sabe? Eu acho que acabou ficando meio confuso as idas e vindas, assim. Desculpe. Mas eu acho que tem uma coisa que tá legal aqui, que o que o seu coração está ditando para você pensar em montar esse ecossistema em torno do personagem, ele está com o faro está bem apurado, assim, sabe? Então é menos uma pergunta e mais um comentário aqui. Obrigado. Obrigado mesmo. Cara, Kleber, deixa eu fazer só uma. Tu já pensou em lançar, né, algumas histórias voltadas mais para a educação? Ou Então, isso já está dentro do teu projeto e você. histórias não, mas o jogo tem muito essa pegada.
O que acontece? Eles trabalham juntos, né? O jogo, ele é um jogo de palavras, né? A dificuldade vai crescendo ao longo das fases. E o enfoque maior dele é a cultura brasileira. Então tem fases que você joga sobre comidas, sobre músicas, sobre ritmos, sobre arte. E, de certa maneira, e quando você acerta a palavra, vem o significado dela. Então o jogo já tem esse viés educacional, de certa maneira, embora seja divertimento, né? Mas ele tem essa coisa. E na revista eu estava pensando mais no humor mesmo, na aventura, numa coisa de gibizinho, porque ele tem esse formato de gibizinho, né? 1421. E, então, assim, para a revista não tinha pensado ainda não. Não para educacional. Tem potencial, mas não tinha pensado não. Obrigado. Já cabe mais uma Acho um pergunta caminho ou comentário. interessante. Só completando, eu achei a ideia do Loreto muito, muito feliz, muito interessante mesmo porque envolve jogo, né? Porque hoje as crianças, né, e esse público infanto-juvenil que você se refere, ele se interessa mais por uma coisa digital do que realmente você ficar ali folheando revistinha. E se você conseguir fazer um projeto educacional, né, nesse sentido, com a revistinha e um jogo, eu acho que realmente tem um futuro bem próspero pela frente. Obrigado. Tem espaço para isso. Assim. Como eu vou criando personagens a cada edição, e, por exemplo, de uma dessas edições surgir um jogo, pode ter um desdobramento e criar uma história própria desse personagem com um viés educacional. Existe essa possibilidade. As histórias elas acabam, mas elas não se fecham totalmente. Né? Existem várias oportunidades ali, histórias próprias, aventuras spin-off. Então, dá para conciliar, assim. Né? E já tentou fazer isso, na verdade, com o jogo propriamente dito, no início da formação do estúdio, mas não deu certo. Porque o projeto era muito grande e não ia. A princípio não era baseado na revista, era só no jogo. Né? Acho que a revista tem uma chance maior de chegar em público através dos eventos e tal. É algo que eu já vou ficar mais atento. Obrigado mesmo. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Valeu demais.